necessário realmente fazer para que o meu projeto tenha resultados e consiga captar recursos? É uma coisa que a gente tem que se perguntar antes de qualquer coisa dentro do projeto. Porque a gente sempre pensa em captar recursos. A gente sempre pensa em ter a sustentabilidade financeira. A gente sempre pensa em captar grandes recursos. Mas o que está acontecendo, por que a gente não consegue nem captar o básico? Por que a gente ainda não tem conhecimento da nossa área de atuação? Por que a gente não tem conhecimento de onde nós estamos? Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. E às vezes a pessoa fala, mas isso é óbvio, eu estou fazendo um projeto social, eu estou fazendo a diferença. E isso não é óbvio, gente. Não é porque vocês estão fazendo a diferença, não é porque está acontecendo as coisas que é óbvio. Não é óbvio, gente. Não é óbvio para ninguém. Isso é complicado. Entendeu a questão? Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas perguntas que me fizeram, que sempre foram parecidas, mas eu não trouxe todas as perguntas, mas eu trouxe algumas perguntas só para vocês entenderem e para a gente também responder aqui a importância da gente conhecer o projeto, o que a gente faz, como a gente faz, aonde nós estamos envolvidos. Apesar de tudo que está acontecendo, gente, a gente tem que pensar, a gente está fazendo o nosso trabalho, sim. O nosso trabalho, ele é fácil? Ninguém tem trabalho fácil, gente. Ninguém tem trabalho fácil. Ainda mais quando a gente trabalha com a questão do terceiro setor. Ainda mais, não só do terceiro setor, porque a gente está incluído aí no terceiro setor, porém, todavia, nós somos organizações da sociedade civil, nós somos organizações sem fins lucrativos. Tem todo um contexto que a gente tem que entender sobre isso. Então, é importante que a gente entenda antes da gente começar qualquer coisa dentro do nosso projeto. Na verdade, qualquer coisa, dentro do nosso projeto, é antes da gente começar o nosso projeto, o mais certo é que a gente saiba pelo menos o básico. Para que a gente, ali na frente, não fique com essas histórias de falar, são 10 anos, são 15 anos, são 3 anos fazendo bem e não conseguindo recursos. Entendeu? Então, vamos lá. Primeira pergunta, só para vocês terem noção. Quais são os benefícios de uma organização legalizada? Primeiro ponto. Segundo ponto, como consigo captar recursos? Isso tem várias perguntas dessa. Como faço para manter o meu projeto? Pago a maioria das contas. Como faço para ter funcionários na ONG, já que eu não tenho dinheiro? Como ter sustentabilidade na minha ONG? Como faço para ter recursos grandes? Pois o pouco que eu tenho não estou conseguindo pagar as contas. Outra pergunta aqui. Meu projeto trabalha com a comunidade, mas essa comunidade é muito vulnerável e eu não posso ajudar em nada. E não pode ajudar em nada. Como faço para conseguir recursos? Gente, se vocês repararem, sempre as mesmas perguntas. Como eu faço para legalizar? Isso tudo bem. Quais são os benefícios de ter uma instituição legalizada? Então, ele pergunta assim, eu não tenho um projeto legalizado. Mas se eu tiver, isso vai ser bom para mim? Então, isso foi uma coisa legal. Mas depois em diante, ele sempre fala, captar recurso, conseguir dinheiro, conseguir recursos grandes, pagar pessoas, conseguir mais recursos para a comunidade, já que eu estou num espaço que as pessoas são vulneráveis. Sempre a gente está falando de recurso. Repara só, a gente sempre está falando de recurso, o tempo todo. E isso é uma preocupação muito grande. Porque quando a gente fala de recursos, gente, a gente fala de pessoas. Quando a gente fala de recursos, a gente fala de transformação. Quando a gente fala de recursos, a gente fala de resultados. Isso são coisas que a gente tem que parar para pensar. Recurso por recurso não faz diferença. Eu vejo projetos que têm muito recurso, mas eu não vejo ele sendo aplicado da forma correta. Isso é uma preocupação. Eu vejo projetos que não têm recursos, mas que eles fazem um trabalho maravilhoso e não têm recurso. E aí, às vezes, a gente se pergunta, por que isso acontece? E a minha resposta nesse momento para vocês é, isso acontece porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. Primeiro, a gente não sabe como eu consigo o recurso, eu não sei os resultados que eu quero atingir. Segunda coisa, eu tenho recursos, eu não sei como eu aplico esses recursos para atingir os meus resultados. Isso é uma coisa problemática. E aí, isso não é óbvio, gente. Isso é a gente saber, na verdade, é nem saber, é ter conhecimento do que a gente faz. A pergunta que me deixou assim, às vezes me deixa muito impressionada, é a questão: como faço para ter grandes recursos? Porque o pouco que eu tenho, eu não consigo pagar as contas. Aí a questão é, ele não consegue nem... Ele não sabe... Gente, o pouco que eu tenho... o que é o pouco que você tem? Às vezes o pouco é muito. Você que não está sabendo aplicar. Às vezes o pouco que você tenha é você que não está sabendo captar de forma correta. Por isso que você ainda tem pouco. A gente tem que entender uma coisa fundamental aqui, gente. Fundamental. Que a gente tem que entender o que é um projeto social. A gente tem que entender o que são recursos. A gente tem que entender quais são as fontes de recursos. Porque simplesmente a gente querer ter algo, não é só eu querer é poder. Querer não é poder não, gente. É querer fazer. Querer é fazer. Aí sim a gente vai ter.
Não é só querer é poder. Querer não é poder, não, gente. Esse negócio de o pessoal tudo falar querer é poder. Querer não é poder, gente. Querer é fazer. Se eu quero fazer algo para mudar, se eu quero fazer algo para incentivar, se eu quero fazer algo para captar, eu tenho que fazer algo. Porque isso não é poder, gente. Como eu disse, conhecimento é poder. Dentro de um projeto, ou dentro de qualquer lugar onde nós estamos, conhecimento é poder. Claro que a gente parar assim e falar, Débora, não é isso não, eu tenho muito conhecimento, eu nunca passei no concurso público. Mas é aquela coisa, tá, você tem muito conhecimento, nunca passou no concurso público, ok. Mas por que você não passou no concurso? Às vezes você não estudou, às vezes você não sabe quais são as perguntas que... Na verdade, a gente nunca sabe quais são as perguntas, mas a gente tem uma forma de estudar, para a gente estudar no concurso. A gente tem uma forma de conseguir uma vaga de emprego. A gente tem várias coisas. Não é simplesmente falar o conhecimento é poder se a gente não sabe usar esse conhecimento para o benefício nosso e do outro. Porque isso tem a ver com projeto social. Projeto social é a união de pessoas em prol de algo comum. E esse algo comum, gente, a gente tem que entender que esse algo comum, olha só, comum. Comum que está comunitário ou social. E comum, gente, é comum para todo mundo. Por isso que é importante entender que projeto social é troca. Projeto social é compartilhamento. Projeto social é relacionamento. Não é simplesmente a gente chegar e falar, criou um projeto social, estou aqui e tem que, venha a nós. Já ouviram falar isso? Venha a nós o vosso reino nada? É praticamente assim. Venha a nós o vosso reino nada. E isso é um problema que nós temos dentro do projeto social. Nós queremos dos outros, mas a gente não fala do projeto, o porquê, onde, como, quando, para os outros. Então a gente quer, mas a gente também não fala para os outros o que a gente quer. Para que a gente quer? O que nós estamos fazendo? Então é aquele, para nós o vosso reino nada. E isso, gente, às vezes é brincadeira, é uma metáfora, mas isso é real, gente. Quando a gente está num projeto, eu gosto muito de dizer que a gente está num mundo paralelo. E esse mundo paralelo é, se eu estou fazendo bem, tudo tem que ser bom para mim. Eu não tem que ter burocracia, não tem que ter esse mimimi, tem que ser tudo mais fácil. Não tem, gente. Porque o projeto social, ele não é um mundo paralelo, que é só porque eu faço bem, tem que ser tudo muito fácil para mim. Claro que não, gente. A questão é, fazer o bem tem que ser feito bem. Não é só fazer o bem, de fazer de qualquer jeito e você acha que você vai se dar bem. Não. E isso tem a ver com o projeto. Fazer o bem tem que ser bem feito, porque tem gente que vai investir no seu projeto. Se você não faz bem feito, se você não sabe como faz, para quem, como, onde, tu acha que alguém realmente vai contribuir com você? Não vai. Achar que eu preciso de recursos e as pessoas vão dar recursos, não vai. Não vai. Isso é real, gente. Isso é real no nosso mundo real.